Me diz uma coisa, você já se arrependeu de alguma coisa que você fez na vida? Certamente sim. Eu tenho muitas coisas que eu me arrependo, que se eu pudesse voltar atrás teria feito diferente. Mas sabe, eu queria falar rapidamente aqui sobre a diferença entre duas coisas, dois sentimentos que às vezes a gente carrega, dois comportamentos, o arrependimento e o remorso. Muitas vezes a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, mas a gente fala que se arrepende, mas na verdade o que a gente sente é remorso. A gente sente culpa por aquilo que a gente fez. E o remorso não é um sentimento positivo, ele mata, ele destrói, ele pode levar uma pessoa à morte. De tanta culpa a pessoa vai sentindo, começa a ficar doente, tendo depressão, crise de pânico, de ansiedade, muitos sentimentos ruins por causa do remorso. E o que a Bíblia nos orienta é nos arrepender. E qual é o sinal de arrependimento? É exatamente sobre isso que eu quero falar. Como você faz para descobrir se você tem remorso por alguma situação que você já fez, por alguma atitude que você falhou e que você não gostaria de ter feito aquilo, ou se você tem arrependimento. O arrependimento é maravilhoso, porque você fica triste na hora que você percebe que você pisou na bola, mas aquilo ali te faz refletir, te faz pensar, não vou fazer mais isso, sabe? Aquilo ali te leva para cima, aquilo ali te faz crescer. E olha, a Bíblia ensina, mostra uma história. No livro de Lucas, São Lucas, capítulo 19, conta a história de Jesus e Zaqueu. A Bíblia conta que Zaqueu era um cobrador, era o chefe dos cobradores de impostos. E naquela época, quando os impostos eram colhidos, né, de casa em casa, e quando eles passavam para recolher os impostos, muitas vezes os cobradores se apropriavam do imposto além do que o que era devido. Vamos supor, o rei mandava recolher 10 denários. Aí o cara ia lá e recolhia 12 e pegava 2 para ele. Então ele superfaturava o valor do imposto para cobrar a mais, né, para poder tirar proveito. E Zaqueu era um homem odiado, porque ele era o chefe dos homens que faziam isso. Certamente, Zaqueu tinha muito dinheiro, às vezes era muito rico, às custas do povo, porque ia lá e roubava, né? Ele obrigava as pessoas a pagarem mais do que deviam para ele poder tirar proveito daquilo. Ele era um homem odiado. Mas a Bíblia conta que quando ele se encontrou com Jesus, ele se arrependeu. A Bíblia nem fala que ele se arrependeu, não, mas sabe por que a gente sabe que ele se arrependeu? Pela atitude que ele teve. A sua atitude mostra se você realmente se arrependeu de alguma coisa que você fez e realmente você está crescendo com isso. Sabe por quê? Olha o que diz em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Olha só, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, ele falando com Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha a atitude de uma pessoa arrependida. Uma pessoa com remorso, sabe o que ela faz? Ela fica, nossa, eu não devia ter feito isso, para que eu fiz? Se Zaqueu tivesse sentido remorso, ele ia falar, ai, para que eu roubei as pessoas? Como eu sou mal, como eu sou cruel, eu sou um ladrão. Ele ia só pensar assim. Mas sabe o que ia acontecer? Na primeira oportunidade que ele tivesse de roubar alguém, provavelmente ele roubaria de novo. Depois ia ficar de novo se lamentando. Isso é o que o remorso faz, mas eu sei que ele estava arrependido por causa da atitude dele. Ele disse assim: Olha, Senhor, Jesus não mandou ele fazer nada. Jesus não mandou ele fazer nada. Ele, por si mesmo, ele falou assim: Olha, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou reparar e restituir 4 vezes mais. Isso mostra arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? É você fazer o caminho de volta. É você reparar o mal que você fez. Isso é arrependimento. Talvez você abandonou seu filho quando ele era criança, sabe? Talvez você não se importou com alguma coisa que você deveria ter se importado com a sua esposa. Eu não sei o que você já passou na vida. Mas às vezes você... isso aí o tempo cura, o tempo cura. O tempo não cura, sabe? O tempo abafa, mas a ferida continua ali. Agora, quando você se arrepende, você faz o caminho de volta, você fala, poxa, eu abandonei meu filho, mas eu vou trazer ele de volta então para morar comigo agora. Eu vou ser pai para ele agora, eu vou
Quando você se arrepende, você tem uma atitude de restituição. Você quer restituir, você quer reparar o que você fez. Senão, você não se arrependeu. Às vezes você fala assim, explorei alguém. Ai, aí você fica com remorso. Qual que é a atitude do arrependimento? Poxa, eu explorei fulano, então agora eu vou lá, vou tirar do meu bolso, vou tirar de mim e vou dar para ele, porque eu devo isso a ele. Eu fiz isso. E sabe quem é que cresce? Não é o outro que você está pensando que está ajudando, não. Quem cresce é você. Quando você tem uma atitude de arrependimento e você faz o caminho de volta e você traz reparação, você que cresce. Então, reflita nisso que eu tô te conversando com você, se faz sentido para você, deixa nos comentários se isso faz algum sentido. E é o que a Bíblia ensina, para a gente se arrepender e crescer. Grande abraço, Deus te abençoe.